Qualquer tipo de pergunta. Irmãos, boa noite. Mas o pessoal está fraco, viu? Boa noite, irmãos. Agora sim, nós ficamos muito felizes de ver a congregação cheia de pessoas realmente desejosas de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Quero também cumprimentar aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Nós estamos agora gravando nossos estudos para que mais pessoas possam tomar conhecimento daquilo que estamos aprendendo. E você pode também divulgar para os seus amigos, né? Pessoas que você sabe que passam por dificuldade nessa área e que infelizmente é pouco tratado nas igrejas. Então nós estamos tratando esses assuntos que na verdade é um grande desafio para nós falar sobre essa questão de mordomia, questão de finanças, principalmente pelos maus exemplos que se vê hoje em dia em muitos lugares por aí. Tá bom, meus irmãos? Então deixa eu iniciar aqui, da mesma maneira como eu falei para os irmãos, ali na hora da oração, deixa eu perguntar para você, o que você prefere mais, dar ou receber? Aí há pessoas que dizem com muita sinceridade, os dois, né? Como disse a Cristina, né? Os dois. Mas o que a Bíblia diz que é melhor? O que a Bíblia diz que é mais bem-aventurado? Dar ou receber? Humanamente falando, você vai falar, eu quero é receber, né? Eu quero é ser abençoado, eu quero é ter mais. Porém, nós vamos ver que as Escrituras ensinam que dar é muito mais bem-aventurado, né? Você realmente crê na palavra? Porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Irmãos, na vida cristã, eu tenho falado para os irmãos que não basta simplesmente ter as atitudes corretas. Na vida cristã é preciso ter as motivações corretas também. Não basta somente a atitude certa, mas é preciso ter a motivação correta. Será que por acaso Deus se agradaria de alguém que ajuda um pobre, porém reclamando, porém murmurando, pressionado a fazer aquilo? Certamente que não. Ainda que uma pessoa chegue aqui e dê uma oferta de uma grande quantia, uma grande importância, mas se não for feito de coração, com alegria, com a motivação correta, certamente isso é algo que não agrada a Deus. E meus irmãos, na igreja, em tudo que nós fazemos, nós temos que ter a motivação correta. Eu quero falar para os irmãos, logo no início do estudo, que a motivação na igreja nunca deve ser motivação financeira. Nós nunca temos que estar na igreja por motivação financeira. E é isso que nos entristece muito ao ver muitos lugares, porém muitas denominações, em que o centro do culto é dinheiro. Em que o objetivo do culto é ter mais dinheiro. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para juntar dinheiro. Esse não é o nosso objetivo, né? Nós não estamos aqui para construir grandes edificações, grandes obras da engenharia, não é esse o propósito da igreja. Não estamos aqui para estimular pessoas a dar mais e mais e mais, de maneira que elas podem até entrar em uma dívida e não atender a necessidade de sua família. Não é esse o propósito da igreja. Nós não podemos dar muita atenção para as pessoas que têm uma situação financeira melhor e esquecer as pessoas mais humildes da igreja. Então, meus irmãos, nós nunca podemos na igreja, na nossa vida, ter a motivação focada nas finanças, motivação com o objetivo de ter mais dinheiro. É isso que nos entristece muito quando nós vemos muitos maus exemplos por aí. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos avançar aqui e o que nós vamos... Eu gostaria de pedir alguém que me ajudasse a colocar ali, por favor, para a gente passar o slide. Nós vamos dividir o estudo dessa noite em duas partes, tá bom? A primeira parte será algumas ideias erradas sobre contribuição. Cadê? Obrigado. Nós estamos aqui avançando todo esse roteiro que nós estamos trabalhando com os irmãos e chegamos aqui agora na parte das contribuições, tá certo? Então, meus irmãos, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, como eu já disse. A primeira é aquela ideia errada, aquilo que a gente vê por aí como muitas pessoas fazendo algo comum
mas não é normal, não está dentro da norma de Deus. Vamos ver 4 ideias erradas que envolvem essa área de contribuição, essa área de finanças. E depois nós vamos ver 4 ideias corretas sobre contribuição na igreja. Há pessoas que me falaram um tempo atrás, dizendo, olha, pastor, eu achava que esse estudo ia falar sobre dízimo, né? Eu achava que ia falar sobre oferta, né? Eu falei, calma, nós estamos construindo as bases, os fundamentos, para depois chegar nessa parte. Então, esse estudo de hoje é um estudo que é de preparação para que no próximo estudo nós possamos tratar sobre dízimos. No próximo estudo você não pode deixar de vir, que nós vamos falar sobre dízimos, sobre oferta, sobre contribuição, de uma maneira mais específica na igreja. Tá certo? Então vamos lá. E como eu sempre tenho lembrado, os irmãos fiquem à vontade, né? Eu quero que os irmãos participem, que levantem a mão, eu vou dar a oportunidade, porque o objetivo é esse, para que não fique somente eu falando aqui na frente. Então vamos ver, irmãos, primeiramente 4 ideias erradas que nós vemos por aí, que envolvem essa área de contribuição. A primeira delas é essa: usar o dinheiro, ou melhor, usar o culto para obter dinheiro. Infelizmente, há muitas denominações em que o culto tem como objetivo arrecadar dinheiro, né? Quais são os 2 objetivos principais do culto? O primeiro e mais óbvio de todos é que Deus seja o centro do culto. Deus tem que ser adorado no culto, Deus tem que ser venerado no culto. Ele é a causa principal de nós estarmos aqui. Louvar, render louvores, é dizer os atributos de Deus, dizer quem Ele é, dizer o que Ele faz. Então, no culto, nós estamos aqui para dar a devida honra que Deus merece. Então, você precisa ter isso em sua mente. O culto é para adoração ao nome de Deus. Porém, o culto também serve como um segundo propósito, que é a edificação da igreja. No culto é o momento em que a palavra é ensinada, né? Que o texto é pregado e que os irmãos são fortalecidos para continuar na vida cristã. Então, meus irmãos, o culto, ele não tem a finalidade de se levantar dinheiro. O culto ele não serve para nós inventarmos campanhas, né, dos 7 encontros, dos 318 e tantas outras questões, para que as pessoas contribuam mais e mais. Isso é desvirtuar o propósito do culto, né? O culto não deve girar em torno do dinheiro e o culto deve ser centrado na pessoa de Deus. Para nós talvez pareça óbvio dizer isso, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Há muitos lugares por aí que hoje em dia, muitas denominações, elas gastam mais tempo pedindo dinheiro do que ensinando sobre Deus, do que cantando dos atributos de Deus, falando do Senhor, né? Conhecem muito bem a arte de manipular as pessoas, né? A arte de tocar um teclado no fundo emocional que envolve as pessoas e levam elas a tomarem decisões que muitas das vezes não estariam nem em condições de tomar aquela decisão, né? Muitas denominações têm metas financeiras a serem cumpridas. Você sabia disso? As igrejas têm metas financeiras para serem cumpridas, né? E para isso fazem campanhas financeiras que se misturam com o culto, se misturam até mesmo, meus irmãos, pasmem, com os sacramentos. Eu fiquei muito triste há um tempo atrás, quando eu vi uma matéria dizendo de denominações que usam o culto para juntar dinheiro e misturam isso com a ceia do Senhor. Então ali você vai ver, por exemplo, a ceia do leão. Você vai ver ali a ceia da renúncia. Você vai ver ali a ceia da ousadia, em que as pessoas têm que ser ousadas, que têm que dar mais. Cada mês é um tipo de ceia. Há uma temática diferente, porque o objetivo é arrecadar dinheiro. E meus irmãos, abrindo um parênteses, a intenção aqui não é falar mal. A intenção aqui é que nós estamos estudando. Então a gente precisa tratar disso, ainda que a gente não cite nomes. Então, meus irmãos, isso é muito triste, porque isso é ver a contribuição na igreja de maneira errada. Usar o culto para arrecadar dinheiro, e esse não é
o propósito de Deus. Tá bom, meus irmãos? Além disso, que o culto não deve ser usado para juntar dinheiro, uma outra questão errada que nós vemos também é a respeito de usar a contribuição como barganha com Deus. Há pessoas que ensinam que uma vez que você contribuiu financeiramente na igreja, agora você pode exigir, porque Deus tem que te abençoar, porque você já fez a sua parte, né? Barganhar, essa expressão barganha, significa trocar de maneira a exercer uma pressão. Barganhar significa forçar uma situação. E hoje em dia ensino que as contribuições financeiras são a maneira de se receber as bênçãos de Deus. Então você precisa semear R$100 para receber 1.000. Você precisa semear R$1.000 para receber 10.000. E depois que a pessoa deu o dinheiro, agora ela tem que reivindicar esse direito. Isso é barganha. Isso é querer pressionar Deus. E não é assim que nós vemos no Evangelho de Cristo, né? Muitos dizem o seguinte, ó, dê e vocês serão abençoados. Isso é verdade, irmãos. Quando nós contribuímos, nós vamos ver aqui, nós percebemos que há a bênção de Deus quando você faz de maneira certa, com a motivação correta, porém não como barganha, não forçando Deus a fazer algo, né? E por causa, meus irmãos, de ensinamentos errados como esses, muitos estão enriquecendo às custas da igreja. Muitos estão enriquecendo às custas da igreja, né? E causam um grave dano no meio do corpo de Cristo. Eu já vi pessoas muito decepcionadas com a igreja, porque deram seu carro, porque deram daquilo que não podia, de uma economiazinha que tinha, um fundo de emergência, como nós estudamos, né? E estavam esperando a bênção de Deus, que nunca veio. Sabe por quê? Porque não foi Deus que disse. Foi o homem que disse, não foi Deus que prometeu isso. Então, Deus não se compromete com aquilo que Ele não diz, né? Muitas pessoas decepcionadas com Deus, né? As pessoas dizem, olha, eu dei, agora estou esperando a minha bênção, eu quero que se cumpra. E não vai se cumprir, porque não foi Deus quem disse. Então, meus irmãos, o culto não serve para juntar dinheiro, contribuição. Nós não também devemos usar a contribuição como barganha. Se você for contribuir, faça de coração. Eu não quero aqui entrar no próximo estudo, não avançar, mas a contribuição tem que ser feita de maneira voluntária, de maneira alegre, pela graça da salvação em Cristo que você recebeu, pelo privilégio de participar da obra de Deus na terra. Nunca como barganha, nunca como pressão. Além disso, ou melhor, algum comentário sobre esses dois pontos? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Se tiver, fique à vontade, tá certo? Também não quero forçar os irmãos a falar. Um terceiro ponto que quero tratar com os irmãos é a respeito de cobranças, truques, ameaças contra quem não contribui. Isso também é muito triste, porque às vezes nós vemos pessoas que passam por uma determinada situação e em um momento de suas vidas não contribuem, né? E essas pessoas às vezes são colocadas de lado. Ou ainda, muitas vezes se usa cobrança, alguns truques, né, algumas ameaças para que contribua. Até mesmo como se a salvação dependesse de você contribuir. Então, meus irmãos, existem muitos lugares por aí, muitas denominações que usam esses artifícios humanos para induzirem pessoas a contribuir, né? E na verdade isso são truques. Isso é muito triste dizer, mas é verdade. São truques emocionais. É uma entonação de voz específica. Um treinamento para isso, irmãos. É um falar com firmeza, uma pessoa muito bem vestida, que passa aquela credibilidade. É um som, uma música que mexe com as emoções, né? Certa vez eu fui pregar em um lugar e durante todo o tempo da pregação tinha ali um rapaz tocando teclado no fundo, né? E aquilo ali na verdade estava me atrapalhando na concentração, mas a intenção é que você precisa criar um ambiente, né, que vá sugestionando as pessoas a fazerem algo que se pretende, né?
Usam textos bíblicos sem compromisso com a verdade, a seu bel prazer, né? Textos fora do contexto. E o que vale aqui é a criatividade. Quanto mais criativo for o pregador, quem está à frente, quem está induzindo, melhor é. Porque o que vale é a criatividade. Usa expressões como, por exemplo, olha, Abraão, ele deu tudo. Abraão deu tudo, deu o seu melhor, o seu filho, né? A viúva também que ofertou tudo. E você também tem que dar tudo, porque senão você não tem fé. Você não tem fé? A viúva deu tudo. Abraão deu o seu melhor, então você tem que depositar o seu melhor. Vem aqui e dê tudo. Irmãos, eu já vi, não estou aqui agora, né? Mas eu já vi gente dar assim a chave do carro e sair do culto a pé. Eu já vi isso em congresso. Naquele momento, naquela entonação de voz, naquela música, a pessoa fica tão emocionada, tão envolvida, e ela dá a chave do carro, olha, e vai para casa a pé. Meus irmãos, isso são truques, né? São ameaças, né? Que envolvem as pessoas e fazem elas tomarem decisões que, se tivesse de maneira racional, não tomariam. Eu pergunto, isso agrada a Deus? Certamente que não. Infelizmente, nós vemos muitas denominações que acabam usando a igreja para ter mais e mais dinheiro e lançando mão desses recursos, né? Quando chega determinado momento do culto, você já percebe, lá vem o momento de pedir, né? Você já sabe, esse é o momento que é hora de preencher, é hora de dar, né? Já tem muitos lugares que tem a maquininha do cartão de crédito. Você pode vir que facilita, aceita cheque pré-datado, o que for preciso, eles aceitam. E nós precisamos falar disso, irmãos, porque isso está muito comum. Porém, isso não são princípios do Evangelho. Essas são ideias erradas que nós estamos tratando, que infelizmente acontece e muito. Acontece e muito. A última ideia errada que nós vamos ver nessa noite, eu passei um pouquinho mais rápido para a gente nos atermos às ideias corretas, tá bom? É tratar pregadores e cantores como astros do Evangelho. Irmãos, a verdade é que nós perdemos a noção de que crente é servo. E que culto não é show. Crente é servo e culto não é show. Não é entretenimento o culto. Há pessoas que dizem, mas é muito parado, é muito engessado. Mas o culto não é para você, o culto é para Deus. O culto não é entretenimento. Entretenimento é você ir passear. Entretenimento é você assistir à televisão, um filme, ir ao cinema. Agora, culto não é entretenimento. Não é para ser divertido. É para ser bíblico. É para glorificar a Deus. É para ensinar a palavra de Deus. E as pessoas confundem isso. E hoje em dia nós vivemos um período em que nós vemos pessoas elitizadas no meio evangélico. Pessoas que são quase que adoradas, né? Que tem fã-clube, né? E todos nós somos pecadores, alcançados pela graça de Deus. Todos nós somos iguais aqui, com dons diferentes e contribuindo para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Nós vivemos um período do mercado gospel. Um mercado que dá muito dinheiro, né? A verdadeira indústria da fé, em que muitos têm enriquecido à custa do Evangelho. E isso é, na verdade, um absurdo. Pessoas tendo lucro baseado no Evangelho. Vivemos uma época de celebridades evangélicas, né? Astros de Hollywood gospel. Pessoas que cobram um alto cachê para cantar uma música em uma igreja. Então, tudo isso, meus irmãos, são ideias erradas sobre contribuição, ideias erradas sobre dinheiro na igreja e tantas outras que nós poderíamos citar aqui. Porém, meus irmãos, e tudo isso dificulta nós tratarmos desses assuntos. Por isso que é tão difícil vir à frente de uma igreja e falar sobre dinheiro. Um assunto que deveria ser tratado com tanta naturalidade quanto outros assuntos, de maneira bíblica. Porém, há tantos maus exemplos, né? Há tantos escândalos nessa área que se torna difícil até, muitas vezes, ensinar aquilo que a Bíblia diz sobre finanças e sobre contribuição. Mas nós estamos com esse desafio aqui, né? De falar sobre isso com seriedade,
porque é uma carência muito grande tratarmos sobre esses assuntos. Irmãos, essa é a primeira parte. Alguém queria fazer uma colocação sobre alguns desses itens, né? Sim, meu irmão. Então, o mais complicado é que quando você vai apresentar o evangelho para alguém, a primeira pergunta que os caras já fazem é uma questão de dinheiro. E aí a tua igreja lá é dinheiro, aí, quer dizer, você está com foco de levar a pessoa a compreender o evangelho, mas ele já está tão saturado com isso que está vendo no dia a dia acontecendo, que ele já muda a pergunta para você. Você perde um tempão tentando explicar que aquilo não é daquele jeito, que você não é assim, que lá onde você está não é desse jeito. E às vezes não dá mais nem tempo de você fazer o que quer fazer por causa dessas coisas aí, ó. Já se cria uma barreira de você falar de Cristo para alguém, né? Exatamente, né? Fala. Com relação ao item 3 aí, né, talvez um dos grandes problemas que se tem é justamente a distorção dos textos bíblicos, né? E é muito comum, né? De repente você vê lá o texto lá muito conhecido de Malaquias 3:10, né? Talvez seja alvo aí do próximo estudo, mas assim, como as pessoas distorcem muitas vezes ali, né? Usa ali a figura do devorador, e assim, às vezes acabam cobrando ou colocando coisas que não tem no texto ali, e de certa forma para pressionar muito isso. Mas vale, acima de tudo, que o cristão ele tenha conhecimento, né? Seja aquele cristão que estude, né? Que esteja afinado com a palavra, que leia, que tenha um profundo ali conhecimento mesmo. O conhecimento da palavra ele não pode ficar só restrito, né? Como alguns pensam, somente à liderança da igreja. Mas a igreja, sim, ela tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ler a palavra, justamente para não cair nesses truques, né, nessas ameaças que muitas vezes tem. Né? Exatamente. Olha o exemplo que o irmão citou. Alguém que é alvo dessas ameaças. Olha, se você não contribuir, o devorador vai vir sobre você, sobre sua família. E a pessoa que contribui, ela fez a coisa certa de contribuir? Sim. Mas a motivação estava certa? Não. Então veja que a motivação precisa ser certa. Porque ela contribuiu com medo do devorador, porque estava sob ameaça, e não com uma consciência bíblica, motivada pelo entendimento do texto. Então isso é muito perigoso, irmãos, e isso é o que nós temos visto por aí muito, e isso cria dificuldades na hora de nós compartilharmos o Evangelho. Porque para quem não faz parte da igreja de Cristo, eles olham de fora e acham que tudo é um grupo só. Não tem essa diferença entre igrejas tradicionais, né, outros segmentos, igrejas que levam a sério o ensino da palavra. Então é preciso ter a motivação correta, além das atitudes corretas. Sim, Steph. Eu vejo a respeito também desse item 3, me lembrou muito a igreja católica, né? No tempo lá das indulgências, né? Eles faziam também de truques, de ameaças, que a pessoa precisava comprar aquilo, né? Dos seus familiares. Eu lembro até que eu vi no filme Lutero que um bispo lá ele chega a queimar a mão durante, né, uma exposição. Assim, bem enfático, né? Isso, de que ele precisava, as pessoas precisam comprar as indulgências, né? Então eu achei aquilo, são truques, né, ameaças com o povo. Irmãos, a gente tem que estar muito atento a isso, porque se você não estiver atento, você é induzido a cair nesses truques, né? Nessas ameaças. Tá bom? Mais alguém sobre algum desses pontos? Só que realmente requer da liderança que está na frente de qualquer denominação, né? E aqui trazer também da nossa, realmente é um grande conhecimento, né? Apesar disso que o Williams falou, né? Porque na realidade eu já vi muita liderança nossa, né? Até pastor, né? Enfatizar muito o texto de Malaquias, né? E realmente, se você não der o dízimo, o devorador pode, a sua casa, o seu lar, pode ser consequência de grandes problemas, né? Com isso, não se quer dizer que vai dar apoio, quando você não dá oferta, não dá dízimo, né? Que está certo, não é para ir, mas a gente que monta está falando, né? Tem que ter muito conhecimento, realmente, para não forçar o texto lá, né? Trazer para o dia de hoje, que na realidade ele está tratando com o povo de Israel, alguma coisa assim, né? Você ter conhecimento para a igreja, senão você vai trazer um ensinamento errado para a igreja, distorcido. E aí isso vai levar alguns irmãos, né, forçado ou motivação errada para aquilo, né? E às vezes fica até guardando, se você foi ameaçado pelo devorador, depois você dá o dízimo, né, com motivação errada e fica guardando, cadê, né?
e agora eu não estou recebendo nada. Tem tudo A isso. janela do céu não vão se abrir, Exatamente, as pessoas encaram de maneira errada. Irmãos, vamos agora falar sobre as ideias corretas sobre contribuição, aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ler alguns textos, e isso é uma preparação para nós tratarmos na próxima quarta sobre dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Esse é um estudo temático. Nós vamos citar alguns textos de maneira isolada. Atos 20, 35. Gostaria de pedir a Esther que fizesse essa leitura, por favor. Sendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Isso. Então, melhor, mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, né? Mas, sinceramente falando, talvez você preferiria receber mais do que dar. Porém, aqui, Lucas, ao escrever Atos, ele lembra das palavras de Cristo. Ao falar da assistência àqueles mais necessitados, ele diz, é bom recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Muitos cristãos talvez pensem, mais bem-aventurado é receber do que dar, mas não foi isso que Jesus disse, né? Você prefere dar ou receber? O que caracterizaria mais a sua vida? Você é alguém que tem facilidade para ajudar, para contribuir, ou você só quer receber? A nossa tendência natural é sempre querer receber e nunca dar para as pessoas, né? Nunca contribuir. Porém, meus irmãos, nós precisamos aprender a generosidade. Ser generoso, ajudar, olhar para as necessidades dos outros e se lembrar das palavras de Cristo, que é mais feliz, mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, né? O mundo diz que é melhor receber. Eu quero mais e mais, pode me dar, eu quero acumular, eu quero juntar. Só que Jesus diz, olha, é mais feliz aquele que dá. É muito melhor dar do que receber, né? Nós precisamos, meus irmãos, aprender que dar é uma bênção. Ajudar é uma bênção. Contribuir é bênção da parte de Deus para nós, né? Sinceramente, no seu coração, você é alguém que sabe dar? Você é alguém que sabe abrir mão um pouquinho daquilo que é seu para ajudar alguém que está passando uma maior necessidade do que você? Você é alguém que compartilha aquilo que Deus tem te dado, né, para você administrar, como nós temos visto, que nós na verdade não somos donos de nada, porque Deus é o dono de tudo, Ele tem um controle e o domínio. Nós somos apenas mordomos que estamos administrando os recursos de Deus, né? Você contribui com a igreja? Você é dizimista? É ofertante? Você é alguém que sabe, às vezes, botar a mão no bolso e ajudar um vizinho que está em dificuldade? Que às vezes está faltando até mesmo mantimento, coisas básicas, e na nossa casa às vezes sobra, irmãos. E a gente esquece essas palavras de Cristo, né? É melhor dar do que receber. Deixa eu perguntar, você ajuda uma agência missionária? Será que você ajuda os missionários a levar o evangelho? Ou alguma organização médica de ajuda humanitária? Nós precisamos dar exemplo, porque é melhor dar do que receber, né? Você sabe dar, compartilhar, dividir, abençoar o próximo, ou você é aqueles que só quer ter mais e mais e mais e mais, né? Deixa eu falar, se você acredita em Jesus de fato, você precisa obedecer. E aqui são palavras de Cristo. Ele está falando, olha,
mais bem-aventurado é dar do que receber. Porém, meus irmãos, com a vida cristã, às vezes a gente vai se moldando aos princípios do mundo. E a gente acha que melhor é receber do que dar. E Cristo diz justamente o contrário. Irmãos, isso é algo que não é natural do ser humano. A generosidade não é uma coisa que você necessariamente nasce com ela, mas é algo que Deus trabalha em nossas vidas, que Deus vai moldando a gente, né? Eu falei para os irmãos ali na hora da oração o quanto que Deus tem me abençoado com esses estudos. E principalmente nesse estudo, no sentido de eu dar mais, de contribuir mais, de ser mais mão aberta, né? Quer seja para a obra da igreja, quer seja para ajudar alguém que está em dificuldade. Porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, se Ele disse, eu creio. Então, eu quero aquilo que é o melhor. Esse deve ser o nosso pensamento. Porém, muitas vezes nós somos muito materialistas. Nós queremos ter mais, queremos juntar mais, queremos receber, e esquecemos que é melhor dar, é melhor contribuir e ajudar. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos, quando nós iniciamos essa série de estudo, eu falei para os irmãos, venham com o coração ensinável, não foi? Venham com o coração dispostos a aprender e colocar em prática. E creio eu que essa seja uma das lições que nós precisamos aprender como crentes. Há pessoas já mais desenvolvidas nessa área da liberalidade, agora há pessoas ainda muito presas. Há pessoas que são capazes de pagar valores altíssimos, num celular, num tênis, uma roupa, num carro, mas que para dar para a oferta missionária é uma dificuldade. Para ajudar na igreja é uma dificuldade. Para olhar para o pobre é uma dificuldade. Então, onde está o nosso coração? Onde estão as nossas prioridades de vida? Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Um segundo ponto, ainda falando sobre ideias corretas sobre contribuição, é o seguinte, que contribuir, meus irmãos, é investir para a eternidade. Abram suas Bíblias em Mateus agora, por favor. Vamos ler Mateus 6, do 19 até o 21. Contribuir é investir para a eternidade. Mateus 6, 19 até o 21. Espera mais um pouquinho, os irmãos estão procurando. Mateus 6, 19 a 21. Queria pedir ao nosso irmão Williams para fazer essa leitura, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso, obrigado, irmão. Veja, meus irmãos, quantas vezes nós investimos em projetos que vão ficar aqui. O carro que você tem vai ficar aqui. A casa que nós temos vai ficar aqui. A roupa que você tem, a moto, qualquer objeto, um celular, isso vai ficar por aqui. O Senhor Jesus Cristo diz que nós não deveríamos ter a preocupação em acumular tesouros e tesouros nessa terra, porque é perecível. E nós esquecemos que um dia vamos partir desse mundo. Vai ficar tudo por aqui. Ele diz ao contrário que deveríamos ajuntar tesouros no céu. Diz aqui o texto, onde nada é capaz de corromper, né? A traça nem a ferrugem corrói, o ladrão não consegue roubar. E diz depois no final que onde estiver o tesouro, aí está o nosso coração. Onde tiver aquilo que é mais importante para nós, ali de fato está o nosso coração. E muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. É lógico que é necessária a prudência, você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu meio de transporte, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. E muitas pessoas, para ostentar um padrão de vida,
deixam de fazer aquilo que é básico da vida cristã, que é contribuição. O que é melhor, ter um alto padrão de vida sem contribuir, ou um padrão de vida mais ameno, mais aquém, sendo um contribuinte, ajudando o mais necessitado, sendo fiel com as contribuições para o avanço da obra do Senhor? O quanto que se você investir em um projeto aqui na terra, vai ficar por aqui. O ladrão pode roubar, pode acontecer um problema, pode bater o carro, enquanto que investir nas coisas de Deus é investir para a eternidade. Diz o texto que quando nós somos fiéis a Deus, é como se nós estivéssemos ficando cada vez mais ricos no céu. Provavelmente aqui faz uma referência aos galardões, né? As recompensas que nós teremos no céu. O crente que foi mais fiel do que o outro, os dois serão salvos pela graça. Porém, nós não sabemos bem ao certo, mas vão ter recompensas diferentes no céu pela fidelidade ao Senhor. E diz o texto que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se nós acumularmos muitos tesouros aqui nessa terra, muitas coisas, ao ponto de não obedecer a Deus, nós estamos falando que o nosso coração está aqui. Isso é muito sério. Enquanto que se você for alguém fiel a Deus, alguém sábio nas suas finanças, alguém que supra a necessidade da família, alguém que não entra em dívida, alguém que tem no orçamento separado para dízimos, para contribuição, que ajuda o necessitado, você está ficando cada vez mais rico. Porém, não aqui, no céu, que é muito melhor do que aqui, onde a traça não corrói, nem a ferrugem, né? E o ladrão não pode nos roubar. Então eu pergunto para você, onde está o seu tesouro? Onde está aquilo que é mais importante para você? Com sinceridade. Com sinceridade. Você ama a sua casa? Ama o seu carro de tal maneira? Ou tantos outros exemplos, né? Onde está o seu coração? Não, você está lembrando, fico sempre lembrando disso, que muitas vezes nós parece que não acreditamos muito, né? Parece que não fica muito em nossa mente, em nossos corações. Nós não somos mais desse mundo. Né? É verdade. Né? Uma vez que Deus te tirou da terra para nós, você é um cidadão do céu. Você é da família de Deus, é isso que a Bíblia diz. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Mas, infelizmente, pela nossa natureza terrena, isso aqui, a gente vive aqui na Terra como que realmente nós fôssemos daqui. Né? É como se estivéssemos aqui para todo sempre. E para todo sempre, exatamente. Né? E isso deve, diante de Deus, trazer uma tristeza grande, né? Porque nós não vivemos como cidadãos do céu. Principalmente nesse mundo, nessa época que nós estamos vivendo. Né? E a tendência é essa, que meu irmão diz, não é que você não possa possuir as coisas, né? Mas de maneira, você tem que procurar possuir, de maneira que você também pense que você é um cidadão do céu, que você estiver aqui vai ficar. Realmente sempre parasse, mas para pensar nisso aí, né? Para que construir tanta coisa aqui? Para que eu ter tanta coisa, eu gastar tanto dinheiro aqui e realmente esquecer da obra de Deus? Né? Talvez sejam muito decepcionados por chegar diante de Deus. Né? Porque aquele que muito dá, muito será cobrado. Né? Irmãos, nós precisamos sempre tomar cuidado com os dois extremos. Né? Aquele que só pensa nas coisas materiais, né? Que não pensa em investir no reino de Deus, que o dinheiro dele é só para o conforto, é só para a diversão, é só para o lazer, e aí não tem recurso para contribuir para o avanço da obra, um extremo. Né? E o outro que é também você partir para o fideísmo, né? Que é dar tudo, entregar tudo, de maneira que você mesmo não consegue se manter nesse mundo. Então o equilíbrio, ele é muito saudável. E meus irmãos, realmente esse é o tipo de palavra que talvez aí no seu coração você está resistindo. Talvez aí no seu coração você não está aceitando muito bem isso. A seriedade que o crente deve dar, deve ser liberal para as coisas de Deus. Por quê? Porque isso mexe com o nosso conforto. Você precisa abrir mão de uma coisa pessoal para investir mais ajudando os pobres, ajudando a obra missionária, ajudando no trabalho da igreja. E isso é algo que mexe com o nosso ego, que nos tira da zona de conforto. Porém, meus irmãos,
Nós precisamos atentar para essas palavras. Você é rico com o tesouro dos céus? Sinceramente. Será que você está acumulando tesouros, os galardões e recompensas para quando um dia você chegar na presença de Cristo? Então, meus irmãos, às vezes nós vivemos nesse mundo como se fôssemos desse mundo. Como disse nosso irmão Pedro. Como se fôssemos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de maneira passageira. O Novo Testamento chama o crente de peregrino. Alguém que só anda, que passa por uma terra. Esse não é o nosso lar. E nós deveríamos nos preocupar em cada vez mais ser rico para com Deus. Juntar tesouros no céu. Se ali de fato estiver o nosso coração. Tá bom? Não deixe essa palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Considera isso. Pensa. Será que você não poderia contribuir mais de maneira responsável para a glória de Deus? Tá bom? Terceiro ponto e penúltimo, para a gente já ir caminhando para o final. A contribuição faz com que haja um aumento de bênçãos materiais para nós. Abra, por favor, sua Bíblia em Provérbios 11, 24 e 25. Esse é um texto que sempre me chamou muito a atenção. Provérbios 11, 24 e 25. E muitas vezes, por causa dos exageros, por causa da teologia da prosperidade, por causa dos falsos ensinos, nós ignoramos essas verdades bíblicas, certo? Provérbios 11, 24 e 25. Nosso irmão presbítero Egídio, pode ler, por favor? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentada. Irmãos, veja que impressionante esse provérbio. Diz aqui, olha, quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E diz, olha, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A lógica natural e humana é que quem dá vai ficar com menos, né? E que quem retém vai guardar mais. Porém, o princípio da palavra de Deus diz aqui que é o contrário, isso é um paradoxo. Diz aqui, paradoxo são aquelas expressões que parecem que se contradizem, mas não, tá bom? Então diz aqui, olha, quem dá com liberalidade, com alegria, se acrescenta mais. A pessoa contribui, a pessoa dá e Deus provê. E Deus abençoa e faz aumentar. E diz o texto, ainda quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então você dá com liberalidade, você tem a tendência de receber mais, com a motivação certa. E você segurar aquilo que é justo, né, mais do que é justo, isso é pura perda. Né? A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então, meus irmãos, como eu disse, às vezes a gente, por tanta questão da teologia da prosperidade, os falsos ensinos, a gente já rejeita isso. Mas é um princípio bíblico. Quem dá com a motivação certa, Deus abençoa. E a tendência é que tenha mais. Para quê? Para ficar rico? Não. Para que continue dando. Essa é a dinâmica de Deus. Essa é a maneira como Deus age. Quem dá com liberalidade, recebe mais de Deus. Para que ele continue dando e recebe mais de Deus. Ele continue abençoando mais e mais. Enquanto que aquele que segura, que é avarento, que não quer contribuir, que pensa só nele, diz aqui que isso será pura perda. Pura perda. Abra, por favor, sua Bíblia agora em 2 Coríntios, no outro texto. Capítulo 9, versos 6 a 8. Um texto bastante conhecido. 2 Coríntios 9, do verso 6 até o 8. A famosa lei da semeadura. Pedir ao Lorival para fazer essa leitura, por favor. 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar,
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Isso, obrigado. Então veja, meus irmãos, que esse é um daqueles textos que você diz o seguinte: eu já conheço. Aí você bate o olho e passa rapidamente. Mas olha o que diz o texto, olha, e isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é a lei da semeadura, né? Quem planta mais, quem lança mais semente na terra, a tendência é que na hora de colher, ele vai colher mais também, porque ele plantou muito. Isso é uma lógica, né, da plantação. E quem planta pouquinho, a tendência é colher pouco também. Paulo está aplicando isso no princípio de contribuição à ajuda aos trabalhos da igreja, os mais necessitados, né? Diz depois no verso 7, olha, cada um tem que contribuir de acordo com o que ele propôs no seu coração. Isso não pode ser com pesar, com tristeza, olha, poxa, eu vou dar porque todo mundo está dando. Não pode ser assim, tem que ter motivação certa. E nem pode ser por obrigação, por pressão, por necessidade. Porque Deus, ele ama quem dá com alegria, voluntariamente. Essa é a motivação certa. No verso 8, Deus, ele é poderoso o suficiente para fazer vocês abundarem em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Aqui Paulo está dizendo, olha, vocês têm que plantar muito para colher muito, mas faça isso com alegria, não por obrigação, de maneira racional, de acordo com as suas possibilidades, né? Porque Deus ama quem dá com alegria, porque Deus é poderoso, Ele não vai deixar faltar, Ele vai fazer abundar sobre vocês, para que vocês tenham ampla suficiência, e vocês continuem em toda boa obra. Às vezes as pessoas são tentadas a dizer, puxa, se eu for dizimista, vai faltar. Se eu contribuir isso aqui, como é que vai ser meu orçamento? É uma fatia muito grande meu orçamento. Mas você precisa crer em Deus. Você não vai fazer isso de maneira irresponsável, né? Como eu disse, eu não quero adiantar aqui o próximo estudo, mas você precisa fazer isso de maneira responsável, de acordo com as suas possibilidades, com alegria, e Deus vai fazer com que você tenha sempre ampla suficiência. E você vai chegar depois no final do mês e dizer, olha, poxa, mas sobrou aqui, como é que isso aconteceu, né? É bênção de Deus. Deus abençoa aquele que dá com liberalidade e com alegria. Enquanto quem segura, acha que está juntando mais, na verdade está sendo pura perda. Vai colher pouco também, porque plantou pouco. Tá bom? Alguma coisa sobre esse ponto, irmãos? Algum comentário? Irmãos estão muito calados, né? Espero que estejam entendendo o conteúdo que eu estou passando para os irmãos. O último ponto que iremos tratar nessa noite é algo também muito importante. A falta de contribuição impede também o crescimento e a prosperidade, que é o contrário do ponto anterior. Abra, por favor, sua Bíblia, um texto pouco lido, Ageu 1, nós vamos ler do verso 4 até o 11, para a gente já finalizar. Ageu é um dos profetas menores, finalzinho do Antigo Testamento. Ageu 1, de 4 até o 11. A falta de contribuição, de liberalidade na obra do Senhor impede também o nosso crescimento. Eu vou fazer a leitura desse texto, tá bom? Ageu 1, de 4 a 11. Diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saco, um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado.
Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, o contexto aqui do profeta Ageu, Deus levanta esse profeta para animar o povo na construção do seu templo. É uma época aqui que o povo não estava contribuindo para as coisas de Deus. E em compensação eles tinham tudo do bom e do melhor. E aqui diz o texto, no verso 4, acaso é tempo de vocês morarem nas suas casas bonitas? Nas suas casas apaineladas, brilhando, né? Enquanto que a minha casa permanece destruída? Deus diz, será que está certo? Vocês têm tudo do bom e do melhor e o meu templo não está edificado? A minha casa não está construída? Diz Deus aqui, considerai o vosso passado. Lembre-se dos atos de vocês. E Deus fala, vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não mata a sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. O que recebe salário, diz aqui, é como se colocasse num saco furado. Recebe, mas logo perde. A ideia aqui é que o dinheiro não rendia, não prosperavam, não cresciam. Por quê? Porque a prioridade não era Deus no coração deles. A prioridade era eles mesmos. As casas apaineladas. Diz o seguinte, considerem o vosso passado. E aí Deus fala, suba ao monte, tragam madeira, edifique a minha casa. Né? Será que é certo vocês terem tudo do bom e do melhor e não contribuírem para a minha obra? Não contribuírem para a construção do templo? Meus irmãos, eu quero dizer aqui, extraindo o princípio bíblico dessa passagem, é que Deus e a sua obra devem ser prioridade na vida do mordomo fiel. A obra de Deus tem que ser nossa prioridade. Não é a nossa casa, não é o nosso carro ou qualquer outra coisa. Tem que ser a obra de Deus. Lógico, irmãos, de maneira responsável que eu estou falando. De maneira consciente, à luz de tudo isso que nós estamos estudando. Não é certo nós termos tudo do bom e do melhor e não sermos ofertantes. Não é certo você ter tudo do bom e do melhor e não ser dizimista, se você é um crente. Tá bom? Essa palavra é para o crente, para aquele que faz parte da igreja. Porque se não for o crente a sustentar a obra de Deus, quem vai? É o ímpio? Somos nós. E isso é requerido de nós. Nós temos essa responsabilidade. Então, a nossa prioridade deve ser o reino dos céus. Nós estamos de passagem nesse mundo. É bom ter conforto? É bom. Mas não é bom desde que você sacrifique aquilo que é prioridade. E muitas vezes nós deixamos de prosperar, deixamos de crescer, de ser abençoados por Deus por essas questões. E era o que acontecia com o povo. Deus fala, o salário de vocês não está rendendo porque eu não sou prioridade. Vocês fazem roupa, mas continuam com frio porque eu não sou prioridade. Então, meus irmãos, isso devemos tomar muito cuidado. Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas. E nós vivemos num mundo que é consumista, né? Que você compra um celular hoje, amanhã tem que comprar outro. Sem necessidade. E se você for nessa onda, nessa leva, você realmente não vai contribuir com a obra. Porque é tanta coisa, né? É tanta coisa. Então, meus irmãos, a nossa mentalidade, o nosso princípio aqui nesse mundo deve ser moldado pela palavra. Não por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o mundo quer que nós façamos, por aquilo que o mundo nos ensina. Deus e a sua obra tem que ser a nossa prioridade. E se fizermos assim, nós vamos ver as coisas prosperando. Deus nos abençoando cada vez mais.
e até mesmo falando materialmente nesse sentido. Então, meus irmãos, finalizando o estudo dessa noite, eu quero dizer o seguinte: o que o mundo nos diz? O mundo diz o seguinte: mais bem-aventurado é receber do que dar. O mundo diz: junta dinheiro, você tem que ser rico, você tem que estar mostrando sua posição social, você tem que ostentar, você tem que ter mais, porque melhor é receber do que dar. Mas o Senhor Jesus Cristo ensinou o contrário, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Meus irmãos, se todos nós compreendêssemos a bênção que é dar, contribuir, com liberalidade, com amor, com a motivação certa, de maneira proporcional, isso é uma bênção. Dar é uma bênção, né? E se todos nós fôssemos mais liberais, realmente crescemos nessa verdade de Cristo e colocássemos em prática, a obra missionária avançaria muito mais. Nós faremos muito mais para a glória de Deus. A igreja ia avançar muito mais pela fidelidade dos mordomos de Deus, mordomos fiéis do Senhor. Então, meus irmãos, se você é alguém que tem dificuldade de dar, se você é alguém com a mão fechada, né, uma pessoa presa assim, então olha a Deus nesse sentido. Olha a Deus, é importante você juntar, é importante você ter um fundo de emergência, mas tenha limites. Porque quando Deus nos abençoa, é para nós abençoarmos outras pessoas. E quando você fizer isso, Ele vai te abençoar mais, para que você abençoe mais. E essa é a dinâmica como Deus trabalha em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém tem uma última colocação antes de nós orarmos, encerrando? De minha parte, eu já finalizei já. Irmão, Sim, só um comentário, né? pode ficar à vontade. É muito bom a gente ver estudo como esse, né? E eu gostaria também de ver até atitudes de líderes também com relação a isso também. Ver também isso no líder, né? Em dar, ser melhor do que receber. Porque muitas vezes a gente vê o que do líder, né? Só cobrando. Né? Isso da nossa igreja também, né? Não estou falando nem das outras denominações. Né? Quando algum irmão passa na cidade, você não vê um líder da igreja, um pastor, chegar, né? Irmão, eu sei que você está passando por necessidade, está enfrentando algum tipo de problema. Esses meses você não entrega o dízimo, não deu oferta, né? Você não vê essa atitude do líder, né? Não importa, a pessoa tem que ser dizimista, tem que dar o dízimo, tem que ofertar, né? Então é isso que eu gostaria de ver também da liderança da igreja com relação a isso também, né? Ter essa atitude de dar, ser melhor do que receber, né? Irmãos, sim, como eu disse, infelizmente esse é um assunto pouco falado. E creio eu que muitas pessoas pecam nessa área, né, erram nessa área, justamente por falta de ensino nessa área, né? E sem dúvida alguma, o exemplo da igreja parte de quem está à frente da liderança, né? O Novo Testamento diz que o pastor tem que ser o modelo do rebanho. Então, meus irmãos, sem dúvida alguma, a gente sabe que há muitas falhas nessa área, é uma área delicada de se tratar, como eu falei, porém, aquilo que é a nossa área de atuação, que nós estamos trabalhando na congregação, a gente tem procurado trabalhar de maneira certa em todas as áreas e principalmente nessa parte das finanças, né? Quem ensina, quem fala, quem está à frente do trabalho, tem que ser exemplo, não somente nessa área também, em todas as outras áreas, né? E a respeito do que o irmão falou, uma pessoa que tem dificuldade, né, que às vezes passa alguns meses sem ser dizimista, sem contribuir, e tudo isso envolve essa área do ensino, porque às vezes passou por dificuldade porque faltou o ensino sobre as dívidas, faltou o ensino sobre prioridade, sobre o fundamento que nós vimos que Deus é dono de todas as coisas, né? E na próxima quarta-feira a gente vai ver isso que o irmão falou, a gente vai entrar nesse assunto, porque eu vou passar para os irmãos que existem pelo menos duas linhas
de pensamento no que diz respeito à contribuição na igreja. Tá bom? Existe aquela linha que é os 10% cravado, e se você der 1 centavo a menos lá no devorador, pode vir que a maioria das pessoas na igreja evangélica pensa nessa linha, que a contribuição à igreja tem que ser cravado os 10%. Né? E existe uma outra linha de pensamento na igreja, que a contribuição do crente ela tem que seguir pelo menos 3 princípios. Né? Falei que não ia adiantar o estudo, mas eu estou adiantando um pouco, por causa da pergunta do irmão. A contribuição tem que ser voluntária, tem que ser proporcional e tem que ser com alegria. Então, se alguém que está passando um momento difícil na sua vida financeira, e ele costumava contribuir, um exemplo aqui, com R$200, só qualquer exemplo, né? E ele passou uma situação difícil, uma coisa inesperada, não tinha seu fundo de emergência, tá vendo como tudo engloba, né? Aquela pessoa pode contribuir no mês com R$40, porque é o que é proporcional à sua renda, está fazendo de maneira voluntária e está fazendo com alegria. Então, eu penso que essa é uma área que há muitos erros, porque há pouco ensino. Há pouco ensino. E nós estamos tratando disso aqui na igreja para que os irmãos contribuam com sinceridade, da maneira correta, com a motivação certa. Tá bom? E sem dúvida alguma, quem ensina tem que partir dali o exemplo, né, nessa área. Então, o que nós podemos fazer aqui na nossa área, eu tenho feito. Né? Se um dia eu tiver a oportunidade de dar esse estudo em outros lugares, também farei com prazer. Porém, meus irmãos, é difícil. É difícil ensinar sobre isso, porque é mexer no vespeiro. Né? É mexer no vespeiro. Não sei se eu respondi o que o irmão está falando, mas eu entendi o que o irmão quis dizer. Que há uma carência muito grande de ensino e de exemplo nessa área, infelizmente. Quer completar? Porque até aquilo que você falou mesmo. Muitas vezes, pelo fato da pessoa não contribuir ou não dizimar, você coloca a pessoa de escanteio. Né? Por causa de uma coisa desse tipo. Né? Quando isso aí não. Né? Parece que. Como é que fala? É tipo um clube. Sim. Né? Se você contribui, você tem os privilégios. Se você não contribui, não, você está colocado lá de escanteio. Né? De maneira errada, né? Porque o crente continua sendo crente, até mesmo quando ele não contribui durante um determinado tempo. E precisa ser ensinado nessa área. Eu não sei se é isso que o irmão está se referindo, mas geralmente, assim, os trabalhos que a pessoa ela fica em evidência, né? Que talvez prega, canta, toca, ou dirige um culto, aí realmente é recomendável que a pessoa que não está sendo fiel nessa área, que durante um tempo ela não participe daquilo ali, até que volte a se consertar. Da mesma maneira de que eu ensinar uma coisa, de que os irmãos sabem claramente, olha, o pastor está falando disso aí, mas ele não vive isso daí. Isso iria me desqualificar a pregar a palavra e ensinar isso. Né? Então, há algumas funções que é recomendável, prudente, que a pessoa se abstenha durante um determinado tempo, até que a situação volte à normalidade. Mas nunca que a pessoa seja excluída, que as pessoas olhem de rabo de olho, não dê atenção. Né? Muito pelo contrário, o pastor tem que procurar ajudar essas pessoas. Visitar, saber o que está acontecendo, porque às vezes o irmão está com dificuldade financeira, por isso não está dizimando, contribuindo, né? E a gente simplesmente exclui. E é o momento que mais ele precisa de ajuda. Tá? Ajuda financeira mesmo de nossa parte, né? E ajuda também no nível de ensinamento. Tá bom? Tá bom, irmãos? Mas nunca excluir, porque o crente é crente, mesmo que ele contribua ou não. Assim como ele pode passar um momento de pecado em outra área da sua vida. Tá bom? Certo? Sim. Não, só para observação, eu sei que o irmão está tratando desse assunto realmente com muito cuidado, né, e tudo, vocês vão estar certo ponto preocupados, mas eu acho que esse assunto, né, o tema desse aqui, ele deve ser tratado abertamente. Nós estamos vendo aqui que há uma necessidade muito grande da liderança da igreja, começar do pastor, trazer esse estudo para a igreja. Por exemplo, eu com 35 anos de igreja, nunca tinha recebido um estudo desse. Né? E é isso que o irmão está
Então, há uma necessidade, esse estudo deve ser como princípio, como base para a igreja. Né? Porque nós nem terminamos o estudo, e você percebe, né, que quantos problemas traz para muitos membros de igreja a falta desse ensino, né? Falta desse conhecimento da palavra de Deus. O irmão está falando aí hoje, né? Realmente acontece muitas coisas, a falta desse estudo. A orientação para a gente é fundamental. Eu acho isso como fundamental, uma necessidade para a igreja. O pastor tinha que trazer isso. E está sempre, né, trazendo esse estudo, porque vai chegando membros novos. Exatamente. E às vezes tem crentes antigos na igreja também que contribuem, mas às vezes sem ter uma base bíblica para fazer isso de maneira consciente. Né? É verdade. Mais alguém, irmãos? Não? Podemos encerrar? Irmão, se tiver, olha agora. Tá bom? Vamos colocar de pé então para nós orarmos. Tá? Se por acaso for alguma dúvida, você não quis falar agora, você pode me procurar. A gente vai ter prazer em continuar esclarecendo os irmãos. Certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que nós vimos aqui nesta noite. Pai Santo, obrigado, Deus, pela bênção que o Senhor nos dá. Ó Deus, pelo sustento financeiro que o Senhor tem nos dado a cada dia. Ó Deus, nós vivemos em um mundo, ó Pai, que a visão, ó Deus, do dinheiro, da contribuição tem sido corrompida. Ó Deus, e nós aprendemos nessa noite a importância que é para nós sermos mordomos fiéis. Nós, de fato, aprendemos a dar com alegria, ó Deus, de maneira proporcional para a obra do Senhor, para ajudar os necessitados, ó Deus. Pai Santo, nós sabemos que essa é uma área crítica, uma área que envolve muita idolatria do coração, quando se fala de dinheiro. Porém, nós pedimos ao Senhor que nos traga esclarecimento, que nos traga iluminação sobre esse assunto, ó Deus. O Senhor conhece o meu coração, no sentido de trazer esse estudo para esclarecer a igreja sobre essa área de finanças, um assunto tão pouco falado nos nossos dias. Eu peço a Tua bênção sobre nós, que de fato nós possamos aprender com humildade da Tua palavra e ter a sinceridade, a hombridade de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Abençoa também as demais igrejas, congregações, as demais denominações. Ó Deus, que o Senhor abençoe os pastores, os líderes, dando a eles um comprometimento também com o verdadeiro ensino da Tua palavra, para que capacitem o Teu povo, para que possam contribuir de maneira bíblica e assim honrarem o Teu nome e serem cada vez mais abençoados por Ti. Nos ajude a entender a Tua palavra e colocá-la em prática. É o que nós oramos pelo nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Queria devolver a palavra para o Senhor.